terapia. Vamos falar um pouquinho mais de emoções, vamos falar um pouquinho mais de como funciona o nosso cérebro. Dificuldades de aprendizagem afetam negativamente a vida escolar, familiar, social e psíquica de muitas crianças e adolescentes. E olha, isso pode causar sofrimento, pode causar também perda de autoestima. Os pais ou responsáveis também acabam sofrendo, especialmente quando se trata de um transtorno. O importante nesses casos é uma avaliação que possa ajudar o paciente e também a família e os professores. O Hospital São Lucas da PUC dispõe de um ambulatório que faz esse trabalho gratuitamente com crianças com dificuldade de escrita a partir do 3º ano do ensino fundamental. E esses transtornos de aprendizagem e as dificuldades de atenção são o tema de hoje do quadro Educar Nossos Filhos e Agora, que é uma parceria da TV com os colégios maristas. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou um médico pesquisador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, o Augusto Buchweitz. Tudo bem, Augusto? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Tudo bem? E também a Ângela Ravazolo, que é editora de educação aqui do Grupo RBS. Olá, Ângela, seja bem-vinda. Boa noite. Augusto, é importante a gente deixar claro que o problema e o que o ambulatório faz é justamente tratar aquelas crianças que têm transtornos, né? Apenas a dificuldade, isso pode ter uma série de condições. Agora, quando é que a dificuldade do filho é um transtorno? A dificuldade dessa criança, desse aluno é mesmo um transtorno? Sim, essa pergunta é importante. A diferença entre a dificuldade e o transtorno de aprendizagem, e nesse caso específico da leitura, é que justamente a dificuldade é passageira, ela é um mal-estar, digamos, passageiro e pode ser remediado, né? Você tem intervenções pedagógicas em sala de aula que você pode fazer com que a criança que está com dificuldade de aprender a ler acompanhe os colegas e consiga, né, buscar o tempo perdido. O transtorno, diferentemente da dificuldade, ele tem uma base biológica e ele não pode ser remediado. Então, em geral, o disléxico, ele pode aprender a ler, ele vai aprender a ler, mas ele vai perpetuamente, assim, para o resto da vida, ter uma dificuldade de leitura. Ele vai ler um pouco mais devagar, ele pode desenvolver estratégias que vão ajudar a ler melhor, mas essa é a diferença. Então, a dificuldade é passageira e o transtorno não. Ele tem uma base biológica, o cérebro do disléxico funciona de maneira diferente. Então, isso é algo que vai acompanhar o disléxico para o resto da vida. Como é que a gente pode perceber, os pais, os professores, quando há um tipo de transtorno mais sério, tipo a dislexia, por exemplo? Quais são os principais sintomas, assim? A dislexia, ela começa a aparecer com algumas dificuldades de identificar rimas. Então, uma das características da criança é que ela se diverte com a rima, né? Então, você tem canções ou brincadeiras que rimam palavras, isso é divertido. Então, uma criança que talvez tenha dificuldade ou pouca sensibilidade para isso talvez seja um sinal. A criança que, ao entrar na escola, tem dificuldade de aprender o som das letras, né? Então, esse valor da letra, esse som, por exemplo, da letra V, quando ela junta com a letra I, é o VI. Então, se ela começa a apresentar dificuldades de juntar essas imagens com os sons, isso são alguns dos sinais, né, que pode ser dificuldade. Isso já começa quando entra na alfabetização. Isso, ela pode, como é um sinalzinho, já pode se perceber por ali. Esses sinais podem aparecer. O diagnóstico em si, claro, ele depende de acompanhamento profissional e ele não é feito antes de mais ou menos 2 anos de instrução formal, né? Então você espera a criança passar por 2 anos de escola para realmente poder dizer se ela é disléxica ou não. Agora, muitos pais têm medo, né, de já buscar esse diagnóstico, ou até de testar a criança, porque, enfim, pode estigmatizar, pode a própria criança se sentir incomodada ou até se identificar com algo que ela não seja. Isso é real? Como é que os pais podem ir atrás desse diagnóstico sem expor demais o filho? Veja, essa pergunta é importante, que muitas pessoas pensam isso, mas não tem nada mais estigmatizante do que a criança não aprender a ler, né? Verdade. Ela vai ficar para trás sempre. Ela é taxada de ignorante. Exatamente. E a dislexia, o transtorno de leitura, ele não é um problema de retardo mental, ou seja, é uma criança ou um adolescente que tem as habilidades cognitivas normais, ele apenas tem a dificuldade de transformar letras em sons, né? De fazer então é algo leitura bem específico, assim. E é uma questão no cérebro? Qual é a explicação? É uma explicação biológica? Sim, existe uma base biológica para a dislexia. Então, quando nós aprendemos a ler, o nosso cérebro... Porque é importante lembrar que a leitura não é algo natural, né? O nosso cérebro não está programado para ler. Ele está programado para aprender a falar, né? A gente nasce, a gente vai se comunicar oralmente.
Mas a leitura é algo artificial, inventado pelo homem, certo? Nossa, então, que capacidade de adaptação que o nosso cérebro tem, né? Então o cérebro precisa se adaptar né? e fazer esse exercício de transformar aquelas imagens em sons. Então isso não é um processo normal ou natural e a base biológica desse processo, para um leitor que aprende, normalmente envolve um conjunto de áreas específicas do cérebro. Para o disléxico, o que acontece? Ele tem algumas partes dessa rede, importante para a leitura, que não funcionam normalmente, elas não são ativadas como num leitor típico. Então você tem uma base biológica do transtorno e você tem que desenvolver estratégias para que o disléxico, né, a criança ou adolescente com transtorno, tenha uma compensação daquela dificuldade. E quando esse problema é detectado, é possível controlar, é possível curar? Quais são assim, qual é o prognóstico, digamos assim? Quanto mais cedo se detecta, é mais fácil? Então, sempre qualquer transtorno ou dificuldade, quanto mais precocemente você identificar, melhor, né? Quanto mais tempo você deixa passar, né, você vai perdendo, aquela criança vai ficando para trás na escola, né? Por exemplo, você imagina, se elas começam a aprender ali com 6, 7 anos, se aos 8, 9, 10 anos ela ainda não está lendo como os colegas, quantos livros, quantas historinhas ela já perdeu de ler, o vocabulário que ela já deixou de adquirir em comparação com os colegas. Então é importante você buscar esses sinais. Então até no nosso projeto de pesquisa a gente tem um contato direto com professores também. Os professores e os pais são um ponto inicial, né, de identificação de alguma dificuldade, e aí você pode indicar, existem profissionais, né, que trabalham com dificuldades de leitura e transtornos que podem ajudar a remediar e diagnosticar. E eles conseguem aprender a ler? Desculpa, Sara. É que o assunto é muito interessante. Eu queria colocar antes disso, de conseguir, a questão da internet, né? Porque muitas vezes antes de aprender a ler, a criança já interage com a internet, às vezes está aprendendo através da rede de computadores, através dessa rede de informação, as primeiras letras. Já aparece aí nessa interação com a internet a dislexia? O que você pode pensar é que talvez um jogo, né, que trabalhe essa questão de identificação de sons e letras possa ajudar a ver se há essa dificuldade. Inclusive no nosso projeto do Instituto do Cérebro, nós estamos desenvolvendo a versão brasileira de um jogo que chama Grafogame. Ele é um joguinho de associação de letras com sons, que nós vamos distribuir nas escolas do projeto, tanto para ajudar as crianças a aprenderem a ler, como para começar a identificar aquela criança que, diferentemente dos coleguinhas, não está conseguindo fazer essas associações importantes para a leitura. E com o tratamento ele consegue recuperar essa capacidade? Ele pode remediar, né, um pouco e ficar não tão abaixo, né, do que é esperado para a sua idade, né? Mas para o disléxico, para o transtorno de leitura, você não é uma sentença de morte, né, mas você tem que entender que para o resto da vida vai precisar desenvolver outras estratégias, né? Esse leitor precisa de mais tempo. Tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, no vestibular, se você é comprovadamente disléxico, você ganha mais tempo para executar as provas. Então, que é justo, né? É justo, né? Então essa pessoa, ela não tem uma dificuldade cognitiva, ela não tem QI mais baixo nem nada, mas ela precisa de mais tempo para ler. Então essa é uma das questões. Bom, agora essas crianças que estão procurando, né, os pais que estão interessados, importante dizer que o ambulatório da PUC está recebendo essas crianças. Sim. Como é que faz? E um atendimento é gratuito, ou seja, chega lá, faz parte da pesquisa do próprio Instituto do Cérebro, né? Como é que funciona? Nós temos um contato, que é o e-mail projetoacerta2013@gmail.com, e o telefone do Instituto do Cérebro, 3320. Esqueci, agora eu tinha... Nós temos esse número também, né? A gente passou para a produção. Depois a gente já tem o telefone do Instituto do Cérebro, então é feito inicialmente uma triagem telefônica, por telefone, né? Nós conversamos damos um retorno, conversamos com os pais. Depois essa triagem, as crianças que se enquadram nas características que a gente procura, vêm ao Instituto do Cérebro, ao ambulatório de aprendizagem, que é no Hospital São Lucas, um espaço cedido pelo hospital para o nosso projeto. E os pesquisadores, fazem uma entrevista, né, para conhecer a história da criança. E no caso das crianças que realmente se enquadram no que a gente imagina ser uma possibilidade de transtorno de aprendizagem, elas vêm para mais 2 momentos no ambulatório, onde elas fazem testes de QI, de habilidades cognitivas e de leitura.
E aí, ao final, aquela criança ou adolescente, né, isso é importante frisar que isso é a partir do 3º ano somente, no ambulatório. A gente atende só a partir do 3º ano do ensino fundamental. Bom, você tem alguma pergunta também, Ângela? Queria saber por que o 3º ano do ensino fundamental? É justamente para a gente esperar dar aquele tempo inicial do ensino formal, né, da escola, a criança já ter ido para a escola, começado a ter aulas, aprender a ler. Então, você tem que dar um tempo para que comece a aparecer essas dificuldades. Maravilha, olha, doutor, muito obrigada. Interessantíssimo esse tema, aproveite, né, gente, até para conseguir também identificar, como ele disse, não tem que ter, como o Augusto disse, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Nada é mais estigmatizante do que uma criança que não consegue ler, não consegue entender porque não alcança os coleguinhas, né, e na verdade é um transtorno que pode ser tratado. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Ângela também. E olha, os conteúdos aqui discutidos podem ser acompanhados no site www.educarnossosfilhos.com.br. E olha só, daqui a pouco a gente